Olá, o meu nome é Glauco, sou o CEO da Enel Create. Nesse vídeo nós iremos falar sobre produtividade e criatividade. A gente vai abordar o pensamento criativo, enxergando além do óbvio, produtividade e equilíbrio também, a importância de a gente unir tanto o foco em termos de resultado, mas também em estarmos em equilíbrio da nossa vida pessoal e profissional. Vamos falar sobre ferramentas que impulsionam a produtividade e sobre como essas ferramentas podem nos ajudar a gente ter melhores resultados. Criatividade mais produtividade, a fórmula para resultados ideais. Quando a gente pensa em produtividade, a gente está muito ligado, né, na forma como a gente organiza as nossas tarefas, os nossos compromissos e como que a gente prioriza essas atividades para a gente obter maiores resultados. A criatividade, então, ela entra nesse conjunto como uma ferramenta para a gente buscar novas ideias, buscar novas formas de otimizar o nosso tempo e assim conseguirmos, com soluções criativas, sermos mais produtivos. Criatividade, então, é o nosso ponto de partida. E criatividade não é você criar uma solução completamente revolucionária, de fora, da caixinha. Muitas vezes, a criatividade está mais ligada em ações simples, mas ações concretas de enxergar um problema de uma ótica diferente, e assim procurar soluções inovadoras para que a gente possa ser mais produtivo. A criatividade, ela não é um dom, ela é algo que pode ser treinado, aprendido e, quando praticado, né, a gente consegue resultados cada vez melhores. No trabalho, ser criativo é a gente resolver os nossos problemas com soluções práticas. Obviamente, né, um ambiente criativo, ele proporciona, né, uma maior produtividade, ele gera menos retrabalho. As equipes criativas, elas são mais adaptáveis e mais focadas em resultado. Então, manter, dizer que a criatividade, ela é o combustível fundamental para a gente ter umas rotinas mais leves, mais produtivas. O pensamento criativo é a habilidade de enxergar o que os outros não estão vendo. Quando você se permite em questionar os padrões, explorar novos caminhos diferentes e transformar, né, obstáculos em oportunidades, a gente está aplicando a nossa criatividade na prática para resolver problemas do nosso dia a dia. Ser produtivo é saber aonde a gente deve alocar o nosso tempo para que consiga maximizar aqueles resultados que nós desejamos. Então, ser produtivo não é estar ocupado, e sim gerar resultados. A produtividade está ligada à geração de resultados e não estar ocupado todo o tempo, mas fazendo coisas que não agregam ao nosso objetivo final. Além disso, né, a produtividade ela tem que estar em equilíbrio com as outras áreas da nossa vida. Não adianta a gente apenas focar em uma área e esquecer de outras. A curto prazo, estratégias desse tipo são até válidas, mas elas têm que ser pontuais. A longo prazo, a gente apenas focar em uma determinada área, isso causa um desequilíbrio muito grande dentro da nossa vida profissional e pessoal, e isso acaba, inclusive, diminuindo a nossa produtividade. Algumas pessoas acreditam que a criatividade e produtividade estejam lados opostos, mas quando juntas, a gente consegue maximizar os resultados de forma ainda mais consistente e inovadora. Junto com a criatividade e produtividade, a gente consegue transformar ideias em resultados com maior clareza e eficiência. A gente consegue reduzir o retrabalho e aumentar a qualidade das entregas e também criar um ambiente produtivo leve e com espaço para inovação contínua. Então, como a gente faz para ser produtivo, criativo e equilibrado? A primeira estratégia é fugir da procrastinação. Procrastinar ela é da natureza humana. Em um certo nível, outro lado, procrastinar é normal.
O ruim da procrastinação é quando a gente deixa de fazer aquelas coisas que são realmente importantes e que geram resultado, e a gente passa a priorizar ações, atividades que não vão gerar o resultado que a gente deseja a longo prazo. Um exemplo disso, por exemplo, as redes sociais. Se a gente fica muito tempo em atividades consumindo redes sociais, a gente pode estar mal utilizando o nosso tempo, quando a gente deveria utilizar o nosso tempo de forma melhor. E aí, né, a gente tem que pensar, inclusive, na criatividade. Como que a gente pode utilizar a criatividade para ser um aliado e evitar a gente procrastinar? Existem aí, né, diversas estratégias, né? Por exemplo, desabilitar notificações. Uma ideia criativa para a gente evitar a procrastinação é, por exemplo, excluir da tela inicial do nosso celular apps de redes sociais. Eles ainda vão estar ativos dentro do nosso celular, mas o caminho ele não é tão fácil. A gente vai ter que pesquisar o app para conseguir acessá-lo. É uma estratégia bem simples, mas só o fato de dificultar um pouco já vai reduzir aquele vício de toda hora estar acessando as redes sociais. E com isso a gente consegue salvar minutos preciosos durante o nosso dia a dia, que no final podem fazer uma diferença significativa. Outra estratégia é promover a interação intencional com a equipe. Quando a gente compartilha ideias, quando a gente pede opiniões de outras pessoas, a gente acaba tendo visões, pontos de vistas diferentes, e aí, combinado com as nossas próprias ideias, a gente pode eh, conseguir soluções melhores, soluções criativas, que no primeiro momento a gente não tinha pensado. Além disso, a gente deve usar a tecnologia a nosso favor. Existem diversos aplicativos, sistemas que podem nos auxiliar a sermos mais produtivos. Um deles, que é óbvio que eu recomendo, é o Neotrid. Dentro do Neotrid, a gente consegue tanto organizar melhor nossas ideias, como também fazer um controle aí com metas, projetos, classificações, para a gente saber exatamente para onde está indo o nosso tempo. E aí sim, fazer análise e tomar ações para que a gente consiga melhorar continuamente a nossa produtividade. Outra estratégia é a gente adotar a inovação como guia. É não fazer repetir as coisas, né, repetir as tarefas de um jeito só porque elas eram feitas no passado. É sempre parar alguns minutos e pensar se não existe uma outra forma melhor, mais fácil, mais produtiva da gente realizar as mesmas tarefas, mas num menor espaço de tempo. A inovação, a criatividade, elas têm que ser ou que estejam altamente internalizadas dentro do nosso pensamento produtivo. Citando uma pesquisa da Harvard Business Review que endossa esses dados que eu falei, 62% dos líderes acreditam que a IA ela ajuda a liberar tempo para atividades criativas e 87% das empresas querem manter ou aumentar os investimentos em ferramentas para estimular a inovação. Então, tecnologia e criatividade podem e devem andar juntas. Então, mais uma vez, vale ressaltar o uso do Neotred como uma ferramenta que vai nos ajudar a sermos mais produtivos e mais criativos. Dentro do Neotred, a gente tem dezenas de ferramentas, né, diversos recursos, relatórios, para a gente avaliar, né, o que a gente está fazendo e o que a gente pode fazer melhor. Além disso, o Neotred possui alguns módulos de IA que podem nos sugerir ideias, abordagens, pontos de visões diferentes do que aquilo que a gente já vem fazendo, e assim a gente consegue analisar e evoluir essa rotina, o nosso dia a dia, com o objetivo de cada vez mais maximizar os nossos resultados e assim sermos mais produtivos.